previsão. Eu lembro que no programa inicial, com a Troika, nós tínhamos um objetivo de 3% em 2013, não 4,5%, como alguns analistas que se esquecem rapidamente da história diziam que o objetivo era de 4,5%. Não, de facto, o objetivo inicial traçado em 2011 era 3%. Passámos para 4,5% e o objetivo 4,5% não foi cumprido. Estamos hoje, e mesmo de 5,5%, provavelmente não vai ser cumprido, embora eu pense que o objetivo de 5,5% ainda possa ser cumprido. Isto de facto parece, dito por mim, parece que também não é muito normal, mas é verdade, com algumas medidas extraordinárias, o programa de perdão fiscal, é possível até que o Governo chegue ao fim e diga que foi uma grande vitória, uma vez que aquilo que ele próprio tinha dito do orçamento, do objetivo fixado agora, ou melhor, da previsão fixada no relatório do orçamento de 5,9%, poderia vir a 5,5%. Mas vamos aguardar nas contas oficiais, mas isso só em março é que saberemos. Portanto, falhámos no déficit, falhámos na dívida, e na dívida, de facto, é um problema que eu mais à frente farei um bocadinho mais desenvolvimento sobre esta questão da dívida pública. E falhámos também, porque não dizer, embora tenhamos aí o único resultado positivo desta conjuntura económica, que é o equilíbrio externo. E o nosso objetivo também falhou. Tínhamos para a balança de transações de capital e corrente um objetivo, também não acertámos, mas não foi muito grave. Portanto, eu devo confessar que tenho um problema de visão e se falhar alguns slides e alguns comentários, eu vou tentar fazer o melhor que eu estava a comentar algo o senhor estava a ver se estava tudo certo. Portanto, estamos ali com as previsões que acabei de comentar. Agora tinha um esforço dessas previsões relativamente, é um detalhe, à fiscalidade e às receitas fiscais. Aqui, o que eu gostava de sublinhar é que, ao contrário do que aconteceu no orçamento de 2012, onde o aumento dos impostos estava focado na tributação indireta, no IVA, e falhou, porque, como nós sabemos, numa altura em que a economia se encontra em recessão, é mais difícil cobrar impostos indiretos do que impostos diretos. Portanto, em 2013, o Governo percebeu-se disso e pôs toda a ênfase nos impostos diretos, ou seja, no IRS, principalmente. E é aqui onde o Governo, de facto, tem conseguido o seu objetivo de arrecadar a receita fiscal que estava prevista no orçamento, embora continuando a falhar. Isto são dados, são os últimos dados disponíveis da execução orçamental, os dados que estão aqui como execução, não são a execução final, mas dou já uma indicação de como é que vai fechar o ano. Portanto, não se consegue atingir, isto em relação ao orçamento inicial, porque entretanto foi feito um orçamento retificativo, mas eu não gosto de fazer esse favor ao Governo, ou seja, de comparar os resultados com as previsões feitas já em junho e não em outubro, como é habitual no relatório do orçamento do Estado inicial. E, portanto, as minhas comparações fazem-se com o que foi previsto em outubro de 2012 e não foi previsto, naturalmente, em maio ou junho deste ano já. Portanto, aqui temos, de facto, o IRS com resultados de acordo com o orçamentado e outros impostos, fruto como resultado de uma recessão económica mais cavada do que previsto, portanto, queda desses mesmos impostos abaixo do que estava orçamentado. Uma palavra sobre uma questão que, enfim, já teve mais interesse na sociedade portuguesa e na política, que era se nós estamos a fazer um ajustamento mais pelo lado da despesa ou pelo lado da receita. E o que nós temos assistido até agora é que o ajustamento tem sido feito mais pelo lado da receita do que do lado da despesa. Este gráfico mostra exatamente isso, e o que é curioso é que, talvez por falta de conhecimento, os nossos analistas não gostam de falar em percentagens acima de 100%, mas quando se trata de um déficit, tecnicamente é possível falar
há contributos acima dos 100%. E o que nós vemos, por exemplo, com as contas que foram publicadas no relatório do orçamento para o orçamento de 2014, é que a contribuição de lado das receitas para a pequena redução do déficit que se tinha programado, ou seja, dos 6,4% para os 5,5%, as receitas fiscais davam um contributo de 360%. Isto porquê? Porque, efetivamente, o déficit é uma diferença entre a despesa e a receita, e como a despesa não diminui, contribui ao contrário para o déficit, ou seja, dá um contributo negativo, e, portanto, temos que contar também com esse contributo negativo, e o contributo negativo é que, se não tivesse havido este aumento das receitas, pois o déficit tinha subido o contributo para o déficit seria 260%. Portanto, a diferença entre os 360 e os 260 dá, efetivamente, 100%. Um breve comentário sobre, agora, o cenário macroeconómico. Lá estou eu já com o comando às voltas. Entretanto, aconteceu o cenário macroeconómico que nós temos no orçamento, a questão que se coloca é um cenário realista, tecnicamente rigoroso? Eu tenho muitas dúvidas. Devido a este gráfico, comparando as previsões que estão no orçamento, no relatório do orçamento de 2014 e o que está previsto como estimativa para o ano 2013. E há coisas que, de facto, são difíceis de compaginar num quadro coerente, macroeconómico, do modelo que tenha alguma lógica interna. Por exemplo, como é que é possível que o consumo privado aumente, quando caiu 2 e tal por cento este ano, e o rendimento disponível das famílias, com os cortes que estão previstos no orçamento, os cortes nos salários dos funcionários públicos e das pensões, o rendimento disponível ainda é diminuído. Portanto, é muito difícil ter este resultado no consumo privado. Por outro lado, só pode ser desconhecido a previsão que temos para o investimento, porque a seguir a uma queda que ainda é bastante significativa em 2013, do investimento privado e público, naturalmente, é um investimento nacional, ter agora um crescimento de investimento em 2014. As políticas que estão no terreno também não são de modo a pensar que seja possível concretizar este aumento do investimento. Oxalá que sim. Já o aumento das exportações me parece normal e provavelmente vai concretizar-se. O resto, enfim, pois as importações é uma consequência do aumento da variação da procura interna das exportações e, portanto, dá um aumento de importações que aí já pode considerar-se aceitável. Sobre o investimento, eu gostava de reforçar esta ideia, é que este é um ponto muito importante para os economistas e que sempre é enfatizado. É que sem investimento não há crescimento económico. É uma das condições essenciais e decisivas, absolutamente necessária para que haja crescimento económico, porque o investimento acrescenta ao estoque de capital, renova os equipamentos e, portanto, aumenta o potencial de crescimento. E sem investimento não é possível termos um crescimento económico sustentável. E a verdade é que nós, na última década, não tivemos crescimento de investimento, antes pelo contrário, acumulámos quedas sucessivas de investimento privado e público, isto é o investimento nacional. Apenas em 2007 nós temos um crescimento positivo, pequeno, mas ainda assim positivo. Portanto, o ano 2014 segue-se a um crescimento, o último crescimento em 2007, 7 anos depois. Seguir-se-ia, porque é muito perigoso que possa acontecer este crescimento de investimento sem medidas muito agressivas para captar investimento estrangeiro e também no domínio da fiscalidade para que os privados possam investir. Agora, gostava de dizer alguma coisa sobre, propriamente, o que está subjacente ao nosso orçamento em alguns aspectos. E eu, como não tenho tempo, vou apenas dizer o seguinte. Em relação a um dos tópicos que é importante nesta conjuntura, que é a questão da sustentabilidade das pensões, o relatório do orçamento até tem elementos que permitem tirar uma conclusão
pelo menos uma da parte do orçamento, do relatório do orçamento, que dão alguma, eu diria, dão alguma esperança, alguma confiança para o futuro, que é este gráfico, se não estou a errar, está na página 47, ainda não passei. Este era o investimento, agora aquele das pensões. Neste gráfico nós temos o trabalho de um grupo que eu devo confessar que fui membro desse grupo logo desde o seu início, depois de sair, naturalmente, depois de terminar as funções oficiais, que é o chamado Aging Group, que trabalha no âmbito da Comissão Europeia. Este grupo de trabalho tem especialistas na área da demografia e do emprego e faz previsões de longo prazo. E as previsões que este grupo fez constam do último relatório, que é o relatório de 2012, e mostram que, fazendo a projeção das despesas em compensação do nosso país, nós, em 2060, portanto, isto a partir de 2010, são 50 anos para a frente, nós apenas cresceríamos em despesa de pensões 0,2% do PIB. Portanto, em 2060 teríamos apenas mais 0,2% do que temos hoje. Comparado com outros países, Portugal é dos países que está em melhores condições. Portanto, isto dá-nos esperança, são expectativas positivas. E a minha pergunta é, porquê é que o Governo não tira daqui as suas ilações? Porquê é que continuamos, portanto, a insistir que o nosso sistema de pensões é um sistema que não é sustentável e que tem que ser reformado e que não há forma nenhuma em vista? O que se está a fazer são cortes transversais das pensões, mas sem reformar verdadeiramente o sistema. Eu depois fiz contas, fui ao relatório do grupo, isso não está no relatório do orçamento, e somei a nossa despesa em pensões em 2010 com aquilo que se prevê aumentar nos próximos 50 anos, quando estávamos em 2010, e então o resultado foi este. No panorama dos países do euro, Portugal, em 2060, teria apenas três países atrás em matéria de países que gastam menos em pensões. Portanto, se isto é assim, deveria ser isto uma verdadeira preocupação connosco, se o nosso sistema, no longo prazo, está sustentado. Quer dizer, é evidente que a conclusão seria de não nos deveríamos preocupar com este assunto. E deveríamos preocupar, sim, e é essa a minha grande tese, é que o que nós precisamos, de facto, é de crescimento económico e não de fazer reformas em cima de um crescimento económico muito negativo e, portanto, sem corrigir esse aspecto, nós não conseguiríamos nunca ter um Estado social sustentável. Mas é curioso que esta é uma parte que eu gostava de criticar no relatório do orçamento, é que o relatório de sustentabilidade, que vem no capítulo próprio da Segurança Social, que vem no fim do relatório do orçamento, passa por cima destes resultados do Aging Group e sublinha que o sistema apresenta valores para demonstrar que o nosso sistema de pensões é sustentável. Portanto, temos aqui duas peças contraditórias do relatório do orçamento. Outro aspecto que eu gostava de sublinhar hoje é a questão do objetivo para o déficit. Nós temos um déficit de 4% como objetivo e no contexto dos nossos parceiros europeus, Portugal está a ser, por assim dizer, penalizado. E eu devo dizer como português que se o Tribunal Constitucional chumbar algumas normas que estão no orçamento, que a alternativa, na minha opinião, não deveria ser procurar cegamente e de uma forma brutal medidas de substituição sem nexo, sem estarem integradas num plano estratégico de consolidação das finanças públicas, mas devia de ser renegociar o objetivo para déficit. Eu pergunto como português, porque é que nós temos, exigem-nos a nós 4% de déficit para
quando para a Espanha e para a Irlanda os valores são bem acima daqueles que nos estão a exigir a nós. Será que os espanhóis têm uma economia melhor que a nossa, têm um déficit, cumpriram melhor as metas de déficit que Portugal não cumpriu? Isso posso-vos garantir, números para isso. Os irlandeses a mesma coisa, basta dizer que os irlandeses vão acabar o ano de 2013 com um déficit acima de 7%, e os espanhóis também com um déficit acima dos 6%. Portanto, não me parece que seja razoável, num contexto de união política e união monetária, não é uma união política, obviamente, mas tem traços de união política, a União Europeia, que estes assuntos deviam ser discutidos em termos políticos. Eu, por motivos que iria falar mais detalhadamente, embora com pouco tempo, da questão da dívida. E a questão da dívida é, por assim dizer, um repositório das consequências da nossa política económica e política orçamental. Eu gostava de deixar claro, de uma vez por todas, que para mim é claro, mas não tem sido para grande parte dos analistas políticos, que há aqui dois efeitos no aumento da nossa dívida. E eu fiz questão de sublinhar isso. Eu penso que nós tínhamos um comportamento mais ou menos normal, diria, até 2008, mais até 2007, onde a dívida pública portuguesa em porcentagem do produto interno bruto estava a crescer ligeiramente, mas pouco, e, portanto, não concordo com as críticas que são feitas ao primeiro governo de Sócrates sobre a questão do despesismo e do investimento público, etc., e que isso teria contribuído grandemente para a exclusão da dívida. Isso não é verdade. Nós temos em 2008 um braço de dívida que estava bem na média das dívidas dos países da área do euro, mas depois temos um impacto brutal da crise económica internacional, da crise económica, primeiro financeira, depois económica, que eu atribuo ao aumento da dívida entre 2008 e 2010. É evidente que as pessoas dizem, então, mas foi a crise internacional, mas não foi a mão dos governos que fizeram aumentar a dívida. É verdade, mas foi como resposta à crise internacional. O nosso país fez, mas os outros países também o fizeram. Eu depois voltarei ainda aqui, mas é só para vos mostrar que o que aconteceu no nosso país também aconteceu nos nossos parceiros, aqueles mais próximos, da Espanha e da Irlanda. E vemos que o impacto da crise na nossa dívida pública, ou seja, o aumento da dívida entre 2008 e 2010, até foi maior noutros países do que no nosso. Portanto, ao contrário da tese que diz que nós temos uma economia muito frágil em termos estruturais e que não resistiríamos à crise, ou melhor, resistiríamos menos porque estávamos mais enfraquecidos, a verdade é que o impacto da crise até foi maior nos outros países. Quer dizer, aquilo que eu estou a chamar de impacto da crise na dívida pública, ao aumento da dívida pública nestes 4 países entre 2008 e 2010. Parece que é aceitável. Depois, há outra coisa. A seguir à crise, o que é que se passou? Na área do euro, os países onde a dívida mais aumentou, ou seja, os países da periferia, sofreram um choque, um segundo choque, que é o choque da austeridade. Esse aí é que é responsável pelo aumento da dívida, mas não só no nosso país. Repare, no nosso país é este aumento, é o último aumento que está sublinhado nos últimos, entre 2010 e 2013. Portanto, peço desculpa, tenho que voltar atrás, não se vê. Aqui. Entre 2010 e 2013, eu diria que é o efeito da austeridade. Mas não é apenas no nosso país. Nós temos já me estão a avisar que o meu tempo vai passar, portanto eu estou já até ressaltar para o motivo. Se me der a consciência de tudo. Portanto, aqui é só para terminar, dizer que no nosso país agora a austeridade foi mais severa e reparem que o aumento da dívida a partir de 2010 é o maior, ao contrário do que nos explicou o impacto no gráfico que eu. Bom, agora já não há tempo para mais, portanto eu quero ser o explicador. Gostava de chamar a atenção só para outros orçamentos, e deixo isso, pode ser na net, o orçamento irlandês, que tem objetivos de crescimento económico e de emprego, o nosso tem muito pouco, e como referi há pouco, o objetivo de déficit é mais favorável ao crescimento.
Conclusões muito rápidas, para dizer que o orçamento anterior era procíclico, ou seja, era restritivo em matéria de política orçamental e, portanto, prejudicial ao crescimento económico. O deste ano tem a mesma natureza e, portanto, aquilo que me parece é que os objetivos de política orçamental não irão ser alcançados e o que vamos ter, se concretizar as medidas no orçamento do Estado, será, por assim dizer, matar alguns sinais de recuperação económica à nascença e, portanto, vamos ter no ano de 2014, se não de crescimento negativo, um crescimento muito baixo. Eu não sei, mas não quero abusar, se calhar vou passar para o IPIL, tinha mais duas questões aqui, que não poderei então. Aqui era a minha visão de futuro, tenho que ficar depois para as perguntas da assistência, para respeitar aqui o que o nosso moderador me está a pedir. E, portanto, como eu recebi um sinal, era mesmo um sinal de tempo, ou tinha mais sinal de minuto? Era um sinal que tinha acabado o tempo, ou tinha mais um sinal? Tinha acabado? Pronto. Então, é isso mesmo. Salto para o IPIL e depois as outras reflexões serão feitas no debate sobre o tempo para isso. E é como conclusão, e um pouco na linha do que o Sr. Moderador, o professor Campos Aquino, disse das palavras de introdução, para caracterizar e para pôr na situação atual, política e económica, a questão da incerteza, eu não resisti a colocar aqui uma citação de Fernando Pessoa. Eu penso que os tempos dessa altura, deve ter escrito isto é um nevoeiro, portanto, foi provavelmente no século passado, no dos anos 30. Ele diz que ninguém sabe que coisa que é, ninguém conhece a alma que tem. Nem o que é mau, nem o que é bem. E depois, partindo para o fim, ele diz que tudo é incerto e verdadeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Eu penso que isto caracteriza muito ainda os nossos tempos e devia servir como tema de reflexão. Não económico, naturalmente, mas cultural. Muito obrigado a todos. Eu queria começar por dizer o seguinte. Relativamente a todas as diferenças que existem entre os objetivos traçados para a questão do déficit e os resultados alcançados, é verdade que isso é Manuel Santos, mas não é menos verdade que a origem básica dessas divergências não está tanto na incapacidade de se fazer previsões, sejamos justos e pensemos que as pessoas sabem fazer previsões, mas mais nos objetivos que nos foram traçados, que são inatingíveis. Do meu ponto de vista, o erro está no desenho que a Troika fez para Portugal para o seu processo de ajustamento, com claramente medidas e objetivos que não eram suscetíveis de ser alcançados dentro do contexto da nossa estrutura produtiva e da nossa estrutura social, nem dentro do prazo que nos foi dado para atingirmos esses valores. E, portanto,
se há algum erro, e eu julgo que há, é do facto de termos tentado alcançar metas inatingíveis. Não temos logo de início percebido que aquelas metas não eram alcançáveis e, portanto, que o esforço que ia ser feito para alcançar alguma coisa que não era suscetível a ser alcançada se redundaria mais em desperdício do que em benefício. Portanto, penso, e é uma crítica que sempre tenho feito, é exatamente neste ponto. Definiram-nos um conjunto de metas a alcançar periodicamente, que evidentemente não eram suscetíveis a ser alcançados neste prazo de tempo, porque obviamente que na primeira fase do ajustamento, evidentemente que se desencadeia uma recessão. E essa é inevitável. Todos nós sabemos que políticas de austeridade como aquelas que nos eram impostas e às quais não podíamos fugir. Pensemos que é possível evitar esta situação, dada o ponto de partida, não vale a pena neste momento estar a relembrar, não eram suscetíveis de ser feitas sem uma austeridade que implicaria seguramente uma recessão. E quando se entra em recessão, torna-se cada vez mais difícil a consolidação orçamental. Isto é, sempre tenho dito que em recessão não se consegue fazer o ajustamento das contas públicas. Enquanto que em recessão, praticamente automaticamente, o desequilíbrio externo é suscetível ou vai se ajustando quase naturalmente, porque evidentemente que em recessão se fazem menos importações e se fazem mais exportações, tenta-se procurar o mercado externo, já que o interno está frágil, e portanto automaticamente o desequilíbrio externo vai se ajustando. E é exatamente este um dos motivos pelos quais o Fundo Monetário Internacional, que sempre teve como preocupação máxima a correção dos desequilíbrios externos, se pôs sempre numa posição bastante mais compreensiva, direi assim, pelo menos em discurso, não sei se na prática, mas em discurso, relativamente às possibilidades que nós tínhamos ou não de alcançar os déficits orçamentais. É exatamente o contrário que acontece quando se está em recessão. É que para nós corrigirmos o déficit orçamental, aquilo que nós pretendemos com certeza é aumentar a receita e reduzir a despesa. Quando se está em recessão, o que acontece é que cai a receita e aumenta a despesa. Portanto, os efeitos são completamente inversos àqueles que são desejáveis. E, portanto, o caminho começa a ser muito difícil porque nós estamos a ser puxados para um lado e pretendemos ser puxados para trás. Portanto, é muito esse facto que está na origem das enormes desajustamentos que há entre as previsões e as execuções, que evidentemente deveriam ter sido tomadas em consideração, mas ao não serem, não devem ter sido por questões mais de natureza política do que propriamente por incompetência de natureza técnica. E há um outro erro, do meu ponto de vista, neste tipo de correção que está a tentar ser feita. É que tornou-se o objetivo dos déficits, o valor dos déficits, como um objetivo político. Quer dizer, parece que essa que é a nossa estratégia. Parece que é o nosso objetivo último deste país, é termos uma percentagem de déficit em relação ao PIB. É evidente que é absolutamente essencial para o nosso desenvolvimento económico. É evidente que a situação em que nós estávamos decorria muito de erros do passado e de um modelo de desenvolvimento que estava a ser aplicado no país que se tinha esgotado e já se tinha esgotado há muito tempo e que nós insistimos nesse modelo e que era, portanto, absolutamente essencial dar-se um modelo de desenvolvimento e tomar-se como objetivo esse modelo de desenvolvimento. E talvez se tivesse tomado isso como objetivo, a correção das contas se tivesse ajustado às necessidades desse objetivo e não simplesmente e pura e simplesmente a ideia de que é necessário atingir-se determinada percentagem de déficit no PIB. Pior é que essa percentagem de déficit, aquela que está estabelecida e aquela que nos impõe como objetivo a atingir,
é uma percentagem da diferença entre as receitas e as despesas públicas em percentagem do PIB. E ao ser em percentagem do PIB, para este valor que nós temos que atingir, concorrem não 2 elementos, mas 3 elementos. Não concorre só a receita e a despesa públicas, mas decorre também o valor do PIB. E, portanto, quando nós estamos simplesmente a mexer na receita e na despesa, esquecendo completamente qual é que é a influência que o PIB tem nesta aplicação, estamos, com certeza, a desenvolver um caminho em que esquece um dos elementos. É claro que dirão, e eu estou de acordo com isso, que não é fácil conseguir subcrescimento económico num conjunto que é acessível. Precisamos de aumentar a receita e reduzir a despesa. Claro que não é fácil, mas é absolutamente necessário equilibrar um pouco as duas coisas. E neste orçamento para 2014, o ponto mais gritante, diria assim, que eu vejo do orçamento é que, efetivamente, não toma em consideração a questão do crescimento. Resto numa altura em que claramente, não sei se é claramente ou se é simplesmente a nível cinzento, em todo caso, se notam alguns sinais de que poderemos ter batido no fundo e, portanto, começamos a ter alguns indícios de começar a virar um pouco o ciclo e temos algumas ideias de que alguma coisa possa estar a melhorar, como são os casos dos valores para o desemprego, que pode ter muitas causas, que podem não ser propriamente as mais aconselháveis, mas em todo caso é um valor. Que nós, no orçamento para 2014, não tínhamos preservado esses pequenos indícios, se é que não os devíamos ter incentivado. Mas eu já só diria que eles tivessem sido preservados. E não creio que tenham sido. Creio que a estrutura do orçamento para 2014 mantém-se fiel ao princípio de que aquilo que é preciso é reduzir a receita e a despesa, ou, por outra vez, aumentar a receita e reduzir a despesa, portanto, reduzir simplesmente a diferença entre a receita e a despesa, esquecendo o contributo para este rácio daria a questão. E digo isso porque as medidas básicas que estão tomadas a nível do orçamento, do meu ponto de vista, não é nem a pensar que vai haver uma alteração do modelo económico, ou que se está a caminho de uma alteração do modelo económico, nem para preservar estes pequenos sinais que estão a ser dados. Para a alteração do modelo económico, era absolutamente essencial que se apostasse totalmente nas exportações e no investimento privado, tanto nacional como estrangeiro. Ao contrário daquilo que tinha sido no modelo anterior, que apontava para investimento público, consumo público e privado. E, portanto, esse modelo percebeu-se que estava esgotado, já não estava a dar efeitos, que nós não conseguimos crescer há uma data de anos, o que significava que era necessário mudar. Ora bem, este orçamento não só corta o rendimento disponível, mas corta numa zona muito sensível, que é a zona de rendimentos já bastante baixos, da ordem dos 600 euros, e portanto são rendimentos que não podemos pensar que são daqueles setores que fazem a poupança, e portanto os cortes salariais ou de pensões atacam a poupança, não atacam com certeza o consumo de rendimento disponível, e atacam na parte séria do rendimento disponível, portanto atinge o consumo. Ora, se atinge o consumo, não estou a ver como é que se consegue uma alteração, um progresso da procura interna, se efetivamente há uma quebra desta natureza. Por outro lado, na questão das exportações, eu devo dizer que penso que isto, em termos da União Europeia, não é fácil de conseguir, mas é necessário negociar. E que tem a ver, por exemplo, com a reforma do IRC. É uma reforma que ainda está em discussão, uma proposta de reforma, que evidentemente considero que é útil, que evidentemente considero que é um ponto
interessante de apoio às empresas, mas duvido que tenham os efeitos totalmente desejáveis quando não há nenhuma distinção entre o que é tributar uma empresa com lucros, mas que simplesmente produz bens não transacionáveis, em vez de simplesmente apoiar aqueles que são bens transacionáveis. Seria uma forma indireta exatamente de transferir de alguma forma ou começar a transformar o modelo de desenvolvimento que era o nosso, que era muito na base dos bens não transacionáveis e que deverá passar para os bens transacionáveis. Se eu não reduz a tributação a empresas como produtoras de bens não transacionáveis, estou simplesmente a aumentar os seus lucros. Se estou a tentar apoiar as empresas de bens transacionáveis, estou a tentar apoiá-las nas exportações. E, portanto, este ponto não está, como digo, admito que em termos de regras comunitárias não seja muito fácil fazer este tipo de distinção, mas há sempre formas de negociar e de ajustar os aspectos mais importantes neste aspecto. E, portanto, eu direi que olho para o orçamento e vejo, portanto, uma ausência, mantenho a ideia de que há uma ausência de estratégia em que nós não percebemos que determinado tipo de medida se encaixa em que objetivo. E é exatamente a ausência disto que talvez tenha feito com que o nosso ajustamento não esteja a seguir, não atinja os valores que nós desejamos. Se antes do processo de ajustamento, perante a situação em que nós nos vimos na necessidade de pedir uma ajuda externa, nós tivéssemos elencado as razões que levaram o país a esta situação, nós elencávamos, se à primeira vista, sabíamos que havia um excesso de despesa, que essa despesa era muito superior aos meios financeiros que nós conseguimos produzir. Elencávamos a questão das empresas públicas, muitas das quais com prejuízos insustentáveis e às quais não tomávamos quaisquer tipo de medidas para o excesso de institutos públicos, que nada mais são do que direções gerais, em muitos casos, que foi necessário dar um outro estatuto para ter outro tipo de, nomeadamente, remunerações a nível salarial e outro tipo de liberdades. Pensava nas PPPs, pensava no Euro 2004, nos Estados feitos, pensava nas autarquias, em todas as instalações que proliferam nesse país, cuja constituição ou cujo investimento não foi muito gravoso, porque basicamente teve o apoio de fundos estruturais, mas que desencadeou umas despesas de manutenção para as quais as autarquias não estavam preparadas nem tinham meios. E foi uma das razões do seu endividamento ao longo dos últimos anos. E, portanto, pensava num conjunto, elencava um conjunto de motivos que claramente seriam lesivas da nossa situação financeira. Nomeadamente, não deixaria de fazer o escalonamento dos encargos que nos viriam a dar no futuro as parcerias público-privadas, que, no momento em que elas não se refletem, mas que mais tarde se vêm a refletir. E, portanto, era todo esse tipo de análise que eu fiz. Devo dizer que nunca me lembrei, nessa análise, do nosso caminho para a bancarrota em que estávamos à beira disso. Nunca me lembrei de que fossem os pensionistas e os funcionários públicos. Nem nunca ninguém os lembrou. E, portanto, há aqui, efetivamente, do meu ponto de vista, um erro estratégico que tem como objetivo máximo e último que nós
tenhamos determinado valor de déficit, mais uma vez digo, não é alcançável, à custa não daquilo que é a origem deste excesso de despesa. Já vamos falar das rendas excessivas, das energias, etc. Para não falar, mas é bom que se fale, porque são realmente pesos pesados nesta análise. E, portanto, são elementos que, efetivamente, estão fora deste contexto. Portanto, não se tem mexido em nada que foram as causas e está-se a mexer simplesmente naquilo que é visivelmente, aquilo que está visivelmente à mão para poder ser corrigido. E isso tem criado um elemento recessivo extremamente pesado, tem sido fonte de desemprego enorme e tem sido fonte de um enorme aumento de despesa. O tipo de despesa e o aumento de despesa que tem havido nos apoios sociais necessários às pessoas em carência não é só pelo número das pessoas que estavam em carência, é as pessoas que passaram a ter carência resultado destas políticas. E, portanto, é realmente, parece que estamos a fazer alguma coisa para podermos depois ajudar as pessoas. Penso que o problema mais grave nesta situação tem sido, efetivamente, a questão dos pensionistas e dos funcionários públicos. O problema é que não pode deixar de ser considerado como socialmente inaceitável em troca de alguma coisa que não está a ser atingida, a ser alcançada. Nós estamos muito longe de alcançar o nosso objetivo de defesa. Depois de todos estes cortes de despesa e aumentos de impostos que têm sido decretados, não estamos a atingir esses valores. E por isso o orçamento de 2014, que eu penso que, efetivamente, se eu for objetivo apenas em termos técnicos, tenho dificuldade em acreditar que algum daqueles pontos seja atingível, nem é atingível o déficit, nem é atingir o cenário macroeconómico. Em todo caso, penso que tem, eu olho para o orçamento de 2014 e penso que ele tem claramente um objetivo, que é sermos avaliados de forma a podermos terminar, dar por terminado o programa da Troika. Ninguém acredita que consigamos atingir o valor de 4% com o orçamento de 2014, mas eu acho que nem acreditamos nós, nem acredita a Troika. E é exatamente porque a Troika também não acredita, é que deixou passar o cenário macroeconómico. Portanto, ficamos com 4%, não admitindo que fôssemos com um déficit superior, mas em compensação fechou os olhos ao cenário macroeconómico. E, portanto, há aqui algum equilíbrio entre o que é um otimismo exagerado no respeito ao déficit e um otimismo exagerado no respeito ao cenário macroeconómico. Se isto é uma estratégia, eu duvido da sua eficácia, mas penso que a avaliação do país em termos do orçamento de 2014 vai ser feita a meio do ano de 2014, em que, portanto, nós ainda podemos considerar que os objetivos vão ser alcançados e esperemos que a análise que é feita há meio do ano nos dê um passaporte para nos livrarmos da Troika, mas ficamos provavelmente em mãos com um problema que não é muito melhor que o da Troika. Muito obrigado. Bom dia a todos. Peço por agradecer o convite da Paz para estar aqui, faço com muito gosto. E como diria Churchill, os meus melhores improvisos foram aqueles que escrevi brevemente, por isso tornei deste conjunto de ideias faço expor. Gostaria de começar por enquadrar a proposta do Orçamento do Estado para 2014, no acidentado trajeto de consolidação orçamental prosseguido desde 2011. Este trajeto foi condicionado, como sabemos, pelos compromissos assumidos no programa de ajustamento, cujo desenho original não teve em conta diversos fatores ou
consolidação orçamental sobre a procura interna, do impacto da recessão nas receitas fiscais e nas prestações sociais. Em segundo lugar, as necessidades de financiamento da economia foram também subestimadas, o que levou a uma enorme escassez de crédito que sufocou a generalidade das empresas, sobretudo das pequenas e médias empresas. Finalmente, a evolução da conjuntura económica na Europa também contribuiu para uma recessão bem mais profunda e duradoura do que inicialmente previsto. Assim, logo desde o início do programa, em 2011, as metas muito exigentes relativas à correção do déficit público começaram a revelar-se de difícil ou até de impossível alcance, mesmo com o cumprimento escrupuloso das medidas acordadas, exigindo a tomada de novas e sucessivas medidas adicionais de consolidação orçamental. Foi assim logo em 2011. Assim se repetiu também em 2012, 2013 e, finalmente, na proposta de Orçamento do Estado para 2014. Começámos com o apuramento de sucessivos desvios na execução orçamental de 2011, a exigir medidas adicionais logo para esse ano e que se juntaram às que foram consagradas no Orçamento do Estado para 2012. O crescimento e a austeridade, bem como a escassez de financiamento, tiveram como consequência uma contração da procura interna mais profunda do que inicialmente previsto. Esta contração da procura interna só não implicou uma maior recessão devido ao bom desempenho das exportações, mas conduziu à multiplicação de encerramentos das empresas, a um aumento do desemprego muito acima do previsto e a uma erosão da base fiscal. Assim, apesar do cumprimento das medidas acordadas, a execução orçamental ficou, em 2012, aquém das metas inicialmente fixadas. A redução da despesa pública ultrapassou os objetivos do programa, mas as receitas fiscais ficaram muito abaixo do previsto. As dificuldades de execução orçamental do lado da receita fiscal, bem como a deterioração do cenário macroeconómico, refletiram-se depois num aumento brutal do esforço de consolidação em 2013, apesar da meta fixada para o déficit público ter sido revista de 3% para 4,5% do PIB. Além disso, num curto espaço de tempo, a estratégia de consolidação alterou-se radicalmente no que respeita à contribuição relativa das medidas do lado da despesa e da receita, afastando-se largamente do princípio inicialmente estabelecido no programa de ajustamento, segundo o qual 2/3 do esforço de consolidação orçamental deveriam assentar em medidas do lado da despesa. De uma previsão de medidas do lado da receita no montante de 725 milhões de euros, constante documento de estratégia orçamental de abril de 2012, passámos para uma previsão de um montante de 4.312 milhões de euros no orçamento para 2012. Adiou-se, assim, a imprescindível tomada de medidas estruturais do lado da despesa, sem as quais é impossível reequilibrar de forma sustentável as nossas finanças públicas. Entretanto, as metas para o déficit foram de novo revistas para 5,5% do PIB em 2013 e 4% em 2014. Além disso, o ajustamento na execução orçamental, por força do chumbo do Tribunal Constitucional de algumas das medidas previstas para a redução da despesa, levou a um desvio ainda maior do que o previsto na composição do esforço de consolidação entre aumento da receita e redução da despesa. Na oitava e nona avaliações da Troika, a manutenção da meta de 4% do PIB para o déficit em 2014 e o recurso, em 2013, a medidas extraordinárias para o cumprimento da meta para esse ano, determinaram que a proposta de orçamento do Estado para 2014 incorporasse medidas de consolidação orçamental num montante de 2,3% do PIB, de modo a alcançar uma redução do déficit estrutural de 1 ponto percentual. Estamos, em suma, perante uma proposta do Estado, do Orçamento do Estado, decorrente de um trajeto de consolidação orçamental que contestamos. Contestamos, em primeiro lugar, pelo seu ritmo, que se for excessivo e progressivamente mais violento, tornando cada vez mais difícil o próprio cumprimento das metas. Contestamos, em segundo lugar, porque ao invés de se ajustar desde o início, reestruturando-se, como fez o setor empresarial privado, o Estado transferiu para as empresas e as famílias o ónus do reequilíbrio das finanças públicas através do aumento da carga fiscal. Esta opção, que teve resultados dramáticos para a economia portuguesa, implicou que, a poucos meses do fim do programa de ajustamento, o Governo tenha ainda de pedir novos sacrifícios aos portugueses, adiando a esperança e a restauração de um ambiente de confiança no futuro, indispensável à retoma do investimento
à recuperação económica e à geração de mais emprego. Deste modo, a proposta de Orçamento do Estado para 2014 está muito longe de responder de forma satisfatória ao grande desafio que se apresenta ao Governo no próximo ano, consolidar o equilíbrio das finanças públicas e o fomento do crescimento económico. Em primeiro lugar, porque insiste no esforço violento de consolidação orçamental. Por isso, o efeito cumulativo de todas as medidas de austeridade dela constantes deprime ainda mais a procura interna em 2014, prejudicando a confirmação e o reforço dos sinais ainda tímidos da recuperação da economia e do emprego recentemente registrados. Em segundo lugar, porque as medidas que fomentam o crescimento económico são ainda insuficientes. Em terceiro lugar, embora o esforço de consolidação orçamental recaia fundamentalmente na redução da despesa pública, constam desta proposta medidas tendentes a aumentar ainda mais a tributação. Embora de caráter pontual ou específico, estas medidas não deixarão de afetar, direta ou indiretamente, a competitividade das empresas e o rendimento disponível das famílias. Finalmente, a redução da despesa pública que o Governo se propõe com esta proposta de Orçamento do Estado advém das medidas desenquadradas numa estratégia coerente que tenha por base a redefinição do papel do Estado na economia e a forma como se deve organizar para desempenhar esse papel de forma eficaz e eficiente. Permitam-me que aprofunde um pouco estes aspectos. Em relação ao primeiro, começam, de facto, a surgir alguns indicadores positivos na economia portuguesa. O PIB aumentou no segundo trimestre 1,1% face ao primeiro trimestre e espera-se que na próxima quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística confirme um novo aumento no terceiro trimestre. As projeções para 2013 foram já vistas em alta. A produção industrial voltou a ter uma evolução positiva e os indicadores da confiança melhoraram. Na semana passada, os dados do inquérito ao emprego deram conta de uma redução significativa da taxa de desemprego pelo segundo trimestre consecutivo e, mais importante, mostram que no cômputo do segundo e terceiro trimestres deste ano foram criadas em Portugal 120 mil empregos em termos líquidos. São resultados que nos dão alguma esperança de que a retoma é possível, mas serão facilmente reversíveis, sobretudo se insistirmos num ritmo de consolidação violento. Teremos que esperar mais alguns meses para verificar se se trata de um percurso acidental ou se será uma tendência. Os próximos meses o dirão. É que, na verdade, há que aguardar pelo efeito de medidas de austeridade num montante de 2,3% do PIB sobre o rendimento disponível das famílias. Mais do que aguardar, há que estar preparado para isso. Qual será o impacto na procura interna? O Conselho das Finanças Públicas alertou a este respeito que, e cito, as medidas de consolidação previstas na proposta de orçamento terão um impacto direto significativo no rendimento disponível, sendo difícil avaliar o seu impacto na evolução do consumo privado. Uma variação menos positiva do consumo privado exercerá pressão sobre a estimativa de crescimento económico. Fim de citação. Também o Banco de Portugal alertou para o risco que decorre da possibilidade de as medidas orçamentais anunciadas induzirem uma maior contração do consumo privado do que a projetada. Do ponto de vista das empresas, não tenho dúvidas em afirmar que o principal impacto deste orçamento vem das pressões recessivas adicionais que provocam a procura interna. O segundo aspecto que gostaria de abordar é o do estímulo ao crescimento. Embora formalmente autónoma da proposta de orçamento do Estado, a reforma do IRC é a principal medida de política orçamental de estímulo ao crescimento económico que o Governo se propõe levar a cabo. Como já tive a oportunidade de afirmar, esta reforma constitui um primeiro passo muito importante para tornar o sistema fiscal português mais competitivo, mais previsível e mais simples. Estes objetivos são fundamentais para criar condições favoráveis ao lançamento de investimento, à recuperação da economia e à geração de mais emprego. Assim, na CIP, acolhemos favoravelmente esta reforma e reafirmamos o apelo para que seja alcançado um compromisso com os partidos do arco da governação que garanta aos potenciais investidores que esta reforma se realizará, perdurará no tempo e não será pervertida por posteriores alterações que prejudicam os seus grandes objetivos. Só assim poderá ter um impacto significativo na economia. A fiscalidade tem que ser estável e, tanto quanto possível, previsível. Ou, por outras palavras, as empresas não podem estar sujeitas a alterações fiscais imprevistas que prejudiquem ou até que possam comprometer a viabilidade e a sustentabilidade dos seus projetos de investimento e de crescimento. Para além da redução progressiva das taxas do imposto,
de acordo com o calendário pré-estabelecido, vários elementos desta reforma concorrem para a maior competitividade fiscal. Destacaria, a este respeito, o regime de eliminação da dupla tributação económica de cariz universal, o alargamento do período de reporte dos prejuízos fiscais, a dedução fiscal dos custos com a aquisição de intangíveis não amortizáveis, a possibilidade de reembolso por parte do pagamento especial de conta que não possa ser reduzida no período de tributação que respeita, eliminando-se os atuais requisitos muito limitativos. Realça também como muito positiva a introdução da proposta de orçamento do Estado de um regime de dedução dos lucros retidos e reinvestidos, de modo a estimular o autofinanciamento do investimento empresarial e fomentar o reinvestimento em Portugal em detrimento da distribuição de dividendos. Embora de aplicação ainda bastante limitada, corresponde à concretização de uma proposta há muito tempo defendida pela CIT. No que se refere ao objetivo de simplificação, destaca a criação de um regime simplificado de tributação de natureza opcional aplicável às pequenas empresas. Realça também todas as alterações no sentido da redução da litigiosidade e da simplificação das obrigações acessórias. Pela negativa, não posso deixar de expressar o meu desacordo no que respeita à proposta relativa à dedutibilidade dos gastos de financiamento. O agravamento dos limites introduzidos pelo Orçamento de Estado de 2013 à dedução dos encargos financeiros incide sobre as empresas que se encontram já debilitadas por força de elevados níveis de endividamento. São estas empresas que necessitam urgentemente de medidas destinadas a facilitar a sua recapitalização, mas nunca de aumentos de tributação que agravam a sua já difícil situação. Ao invés de penalizar estas empresas, seriam apropriados instrumentos que favorecessem a entrada de capitais próprios, corrigindo o enviesamento existente a favor do capital alheio. Outro ponto negativo é o agravamento do pagamento especial por conta para as empresas que não forem abrangidas pelo regime simplificado, com a justificação de tornar este regime mais atrativo. Não me parece que esta justificação faça sentido, até porque vem afetar empresas que não poderão optar por aquele regime. Não querendo desvalorizar o positivo nesta reforma do IRC, e há muitos aspectos positivos, as medidas que fomentam o crescimento económico são ainda, como disse, insuficientes. Este é um orçamento em que o foco continua a ser o das finanças e não o da economia, esquecendo que o reequilíbrio duradouro das finanças só pode ser alcançado pelo restabelecimento de uma economia saudável. Este é um orçamento que continua a olhar para a sociedade como fonte de mais secas fiscais, como beneficiária de elevados encargos sociais e não como destinatária de políticas que permitam libertar e mobilizar a capacidade de geração para a riqueza e mais emprego. Continuam a faltar, entre outros aspectos, medidas eficazes com vista a estimular a recapitalização das empresas. Temos que resolver o problema do financiamento da economia, condição indispensável para a retorno. O Estado tem, a este nível, uma primeira responsabilidade, a de liquidar os seus pagamentos às empresas a tempo e horas e encontrar mecanismos que permitam a regularização das dívidas a fornecedores por parte dos hospitais, autarquias locais e regiões autónomas. Segundo os últimos números disponíveis, estas dívidas elevam-se ainda a 2.600 milhões de euros. Com o seu pagamento, muitas empresas melhorariam substancialmente a sua situação financeira. Quanto ao financiamento bancário, de uma restrição financeira, teremos passado agora a uma questão de percepção de risco. No entanto, o acesso ao crédito continua vedado a muitas empresas, em particular às pequenas e médias empresas, e as taxas de juros permanecem em níveis proibitivos, penalizando a competitividade relativamente às empresas do centro da Europa. O estoque de crédito bancário concedido às empresas portuguesas em agosto deste ano era de 15% inferior ao de abril de 2011, quando Portugal solicitou a assistência financeira à União Europeia. Os últimos números relativos aos empréstimos do setor financeiro às sociedades não financeiras não mostram grandes alterações nas dificuldades de acesso ao financiamento por parte das empresas. Em agosto, a redução foi de 7% relativamente a agosto de 2012. Esta redução afetou particularmente as pequenas e médias empresas, com um corte de 9,1%. Relativamente às taxas de juros sobre novas operações de empréstimos concedidos pela banca às sociedades não financeiras, a média estava em agosto em 6,4%. Na generalidade dos países do centro da Europa, estas taxas encontram-se em torno dos 3%, ou seja, menos de metade. Reconheço que a banca privada se orienta por princípios de risco e de rentabilidade próprios do mercado, mas a avaliação do risco por parte da banca é afetada pelo facto da generalidade das empresas, especialmente as pequenas e médias empresas, apresentarem níveis muito baixos de capitalização, com rastros de autonomia financeira abaixo da média europeia e demonstrando excessiva dependência de crédito bancário a curto prazo. Aumentar os níveis de capitais permanentes das empresas
facilitaria o acesso ao crédito em melhores condições de pricing e prazos de reembolso. Por isso, tem defendido a urgência de medidas que fomentem a recapitalização das empresas. Essas medidas continuam ausentes desta proposta do Orçamento do Estado. Outra lacuna diz respeito à revisão do regime fiscal aplicável às operações de capital de risco, já prometida pelo Governo, mas que tarda a concretizar-se. Em 2014, o esforço de consolidação orçamental recai fundamentalmente na redução da despesa pública. Reconheço que estamos perante uma clara inflexão relativamente ao que se verificou até agora. Contudo, e de acordo com os cálculos do Conselho para as Finanças Públicas, mesmo que as medidas do Orçamento do Estado para o próximo ano sejam todas implementadas e cumpridas, o esforço de ajustamento total conseguido entre 2010 e 2014 será de 51% pelo lado da redução da despesa, deveria ser de 66%, e de 49% através de aumentos da receita, deveria ser de 33%. Este resultado fica muito aquém do previsto inicialmente no memorando assinado pela Troika, fazer 2/3 do ajustamento pelo lado da despesa e apenas 1/3 com o contributo dos aumentos da receita. Além disso, constam desta proposta medidas tendentes a aumentar ainda mais a tributação. Serão, como disse, medidas de caráter pontual ou específico. No caso da contribuição sobre o setor energético, terá havido a preocupação de evitar a sua repercussão nos preços, mas, no seu conjunto, estas medidas não deixarão de afetar, direto ou indiretamente, a competitividade das empresas e o rendimento disponível das famílias. Pela sua gravidade, destaco aqui a que me parece mais negativa: o agravamento da tributação autónoma em sede IRC sobre os encargos com viaturas ligeiras de passageiros ou mistas usadas diariamente em inúmeros setores de atividade. Embora inserida formalmente no quadro da reforma do IRC, esta medida não corresponde a qualquer proposta ou recomendação da criação da reforma e contraria o espírito e objetivo desta mesma reforma. Por isso, preferi referir-me a ela neste ponto da minha intervenção e não no âmbito dos comentários à reforma do IRC. O aumento das taxas é de 10% a 20%, consoante o valor de aquisição do automóvel, para 15% a 35%. Para as empresas com prejuízo, há um agravamento de 10 pontos percentuais, o mesmo que em 2013. Uma empresa que tem uma viatura de 22 mil euros suportará um aumento de 175% face ao valor que terá de desembolsar este ano. O Governo justificou este aumento de impostos com a intenção de, cito, assegurar que as viaturas atribuídas aos quadros médios e superiores das empresas são consideradas rendimentos em espécie em sede de IRS, deixando de ser tributadas ao nível das empresas. Contudo, a medida vai muito mais além deste objetivo. Mais do que um desincentivo a uma determinada prática, que poderia ser atingida por outras formas, constitui uma penalização fortíssima e generalizada que atinge empresas que não atribuem cargos de serviço para uso pessoal, mas possuem flotas automóveis para a sua atividade, nomeadamente na área comercial. Trata-se de uma penalização que contraria o princípio constitucional de tributação com base no rendimento real, uma penalização que pesará fortemente nas contas das empresas. Em suma, uma penalização que não podemos admitir. O quarto e último aspecto preferido é o da falta de enquadramento do esforço da redução da despesa pública numa estratégia coerente de reforma do Estado. A este respeito, o documento O Estado Melhor, agora em debate público, vale sobretudo pelo compromisso em torno de uma série de orientações e bons princípios de governação com vista a atingir dois grandes objetivos: reduzir estruturalmente a despesa para suportar a regulação da carga fiscal e reduzir a burocracia, mas está ainda longe de constituir um plano de ação em uma verdadeira reforma do Estado. Assim, assume todas as responsabilidades que a sua natureza de parceiro social lhe impõe e afirmou já a sua disponibilidade para participar do debate para o qual foi convocado. A intervenção da CIP neste debate pretende constituir um contributo para que essas medidas essenciais à simplificação administrativa, burocrática e legislativa sejam adotadas tão cedo quanto possível. Trata-se de medidas fundamentais para a melhoria do ambiente de negócios que seja gerador de confiança, que estimule o investimento, a produção de riqueza e a manutenção e a criação de emprego. A procura de consensos para levar a cabo a reforma do Estado é fundamental, mas não pode servir de justificação para o adiamento de reformas que surgem nas intenções dos sucessivos governos, merecem concordância generalizada, mas que, por inércia ou inépcia, continuam a não chegar ao terreno ou tardam em ser plenamente concretizadas. O Orçamento do Estado com uma visão de futuro teria de ser outro que não este. Seria um orçamento corrente de uma trajetória de consolidação orçamental inteligente e de um estímulo ao crescimento económico, trajetória essa que não foi seguida. Seria um orçamento enquadrado numa estratégia coerente que tivesse por base a redefinição do papel do Estado na economia e da forma como se deve organizar para desempenhar esse papel de forma eficiente e eficaz.
Este é, para muito, um orçamento que, condicionado por um programa de ajustamento mal desenhado e deficientemente executado, visa o cumprimento, a todo o custo, de metas para encerrarmos com sucesso o programa de ajustamento. Mesmo assim, corre o risco de não atingir esse objetivo. O sucesso do programa de ajustamento, objetivo que partilhamos, significa restaurar a confiança dos mercados internacionais relativamente à nossa solvabilidade, o que implica confiança em que a economia terá tomado um caminho de crescimento sustentável e equilibrado por seio da zona euro. Esse objetivo não está garantido. Resta esperar que os riscos que apontei e ainda os riscos político-institucionais que poderão piorar mais a situação não se concretizam, incluindo os do Tribunal Constitucional. A resiliência de que as empresas portuguesas têm dado prova, seja na exportação, seja mais recentemente na criação de emprego, têm surpreendido todos e superado as previsões. Continuamos, pois, a defrontar a adversidade com engenho de ar, surpreendendo-nos a nós próprios. É essa a esperança que podemos e devemos alimentar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de primeiro agradecer o convite. Bom dia, Roberto. E queria também agradecer as intervenções que já tivemos hoje e que, em rigor, me deixam um pouco para dizer. Porque já foi escalpelizado não só o orçamento em si mesmo, como as consequências positivas e negativas, mais negativas que positivas, pelo que eu vi. Portanto, a análise está feita. Eu ia pôr num plano um bocadinho diferente, que é fácil, porque já o trabalho de casa essencial está feito. Nós temos vivido todos os anos numa inconstitucionalidade latente. Não tanto nos casos que têm sido suscitados no Tribunal Constitucional, mas pelo facto dos orçamentos terem sido aprovados sem uma discussão prévia suficientemente esclarecedora para que o Parlamento e a opinião pública, os eleitores, possam julgar da qualidade dos orçamentos. Está previsto na Constituição que as grandes opções do plano devem preceder e esclarecer o cenário que o orçamento deve prosseguir. Não o temos feito. Havia mais prática de planeamento antes de 25 de abril do que há hoje. As estratégias eram mais pensadas do que são hoje. Portanto, para mim é um problema básico. É muito difícil estarmos a discutir a qualidade do orçamento sem termos uma visão de médio prazo do passado e do futuro. Não há futuro sem se ver o passado. Nós temos vivido sob o signo da crise, mas eu penso que não nos foi dado ainda refletir sobre que crise é que estamos a atravessar. Implicitamente, é natural que os portugueses pensem que é mais uma crise, como já tivemos duas. Esta é a terceira vez que renegociamos apoios do Fundo Monetário Internacional. Não é normal no país, numa geração, negociar 3 vezes com o Fundo Monetário Internacional. Há qualquer coisa no nosso comportamento que leva sucessivamente a entrarmos em cumprimentos nos mercados internacionais. No limiar do incumprimento. Recordamos sempre ao minuto limite. Isso talvez nos devesse levar a pensar porque é assim. Não vamos estar a aceitar cair num quarto e num quinto incumprimento e ao último minuto perceber onde estamos, à beira do precipício. Isto não é uma crise desse tipo. E não é logo uma crise da natureza que tem sido dita. Começamos por dizer que era uma crise financeira. O politicamente correto é dizer que isto nasceu da ganância dos bancos americanos. Não chegava à economia, não chegava à Europa. Claro que chegou, algumas pessoas disseram. Portanto, nós estamos a ver uma crise que tem raízes muito mais fundas e o estranho é que tem raízes nos países mais industrializados e mais desenvolvidos. Na Europa Ocidental e na América do Norte. Ao contrário do que se diz, isto não é uma crise mundial. Na Europa, o mundo tem estado a crescer a uma das mais altas taxas históricas. E continua. Mesmo havendo uma desaceleração, ainda é um ritmo provável de estar a crescer a economia do mundo. E na maior parte dos países da Europa Ocidental, e nos Estados Unidos, e no Japão, mas isso é uma crise mais antiga, temos realmente uma longa estagnação. Ameaças de estagnação.
Sem nós situarmos este problema, é muito difícil estarmos a opinar sobre a medida esta ou a medida aquela. Porque é que isto tem acontecido? Era a preocupação que umas grandes opções do plano deviam equacionar e deviam permitir que o país equacionasse. E que os partidos políticos assumissem as suas responsabilidades. Porque assim todos dizem uma coisa e o contrário. É um ping-pong inútil e prejudicial. E que só nos fragiliza internacionalmente. Qual é a razão desta situação? Porque se virmos, não é? Mesmo dentro da Europa, a Europa de Leste tem estado a ter um bom desempenho. São os países, os antigos membros da União Europeia, que não fizeram o trabalho de casa, que estão a se preparar com isso. Os que fizeram o trabalho de casa, como a Alemanha, não têm neste momento crise nenhuma, pelo contrário, estão a ter um grande sucesso internacional. Quem tem a crise são os países periféricos já reconhecidos e a França está a caminho de ter trabalho. E devia-nos levar a pensar que algumas das medidas que eu ouço ainda hoje, com muitos subsídios parlamentares de Portugal, provavelmente não estão ao nosso alcance. Houve uma vaga de esperança. Eu não gosto muito das eleições de esquerda e direita, conservadores e progressistas, mas houve uma vaga de esperança com a eleição do Presidente Hollande de França. Que ele agora, com uma política diferente, iria, o peso que a França tem, levar a Europa e a União Europeia a caminhar-se com realismo de políticas favoráveis ao crescimento, ao emprego e ao progresso. Nada aconteceu, pelo contrário. A França já teve duas descidas do seu rating, depois dessa evolução. É um dos que tem uma balança de pagamentos mais desequilibrada neste momento. É um dos poucos países que não se prevê que tenha o saldo positivo na balança de pagamento. E a situação não tem evoluído positivamente. A Alemanha, no governo socialista, fez grandes reformas. O chanceler Schröder fez profundas reformas. E acho que é bom que lembremos isso. Não foi o governo conservador que as fez, foi o governo socialista. Ele fez duas reformas em áreas decisivas e que são tabu em Portugal: no mercado de trabalho e na segurança social. Os regimes dos apoios ao desemprego foram radicalmente mudados e as regras do mercado de trabalho também foram bastante alteradas. A Alemanha percebeu que precisava disso por causa da reunificação, mas percebeu também que precisava disso por causa da concorrência que resultava do novo mundo que estava a viver. Nós ainda continuamos a desejar por causa do papel dos mercados, que não é bom. Já se estava há muito tempo, a teoria económica explica porque os mercados tendem a acentuar as desigualdades e as flutuações cíclicas. Se não houver medidas para corrigir, as desigualdades e a implantação regional e a conjuntura tendem a ser agravadas pelos mercados. Mas não vejo, neste momento, nenhuma parte do mundo alternativa ao funcionamento dos mercados. O país que as descobrisse fazia sucesso. Quando, depois de 1989, se assistiu ao desmantelamento da União Soviética, um dos grandes poderes do mundo, por causa da ineficácia do seu sistema económico, basicamente foi isso. E as consequências disso ao nível das relações sociais. Quando os países mais da Europa todos escolheram aderir à União Europeia, todos escolheram aderir à NATO, e além dos países do Pacto de Varsóvia, mais 3 repúblicas da União Soviética seguiram o mesmo caminho, devia nos levar a pensar que há uma coisa muito séria que está a transformar a Europa e está a transformar o mundo. Mas o ponto final foi a adesão, mesmo de países que mantêm o regime comunista e o monopólio do poder no Partido Comunista, como o Vietnã ou a República Popular da China, à economia do mercado. É um bocado estranho. Uma grande parte da Europa não tem percebido que mesmo países em regime comunista escolheram a economia do mercado. E uma parte dos nossos problemas vem daí, é que continuamos a esverdejar pelas consequências e não pelas causas. Era assim tão difícil perceber, em 1990, um ano depois da queda do muro do Berlim, o que se ia passar. Não era. E muitos em Portugal avisavam disso. Muitos. E associações, a SEDES, por exemplo, fez várias tomadas de posição a alertar para isso. E 2 congressos. Sistematicamente, as respostas que tivemos foi: isso é pessimismo, temos uma democracia de sucesso e uma economia de sucesso em Portugal. E ficamos muito contentes com isso. Não tivemos. Tivemos um desempenho quantitativamente bem sucedido até 2000. Mas é bom vermos
Como é que isso foi possível? Foi possível com receitas das privatizações que, há alguns anos, representaram 500 milhões de contos, 2.500 milhões de euros, milhares de milhões, desculpa. E, portanto, viveu-se disso. E viveu-se da descida das taxas de juros. O Estado reequilibrou as suas contas apenas com a descida das taxas de juros. Os particulares compraram casas e automóveis e as empresas tiveram uma redução dos seus custos da ordem dos 10%. Claro que até 2000 isto ajudou muito. Mas isso esgotou-se em 2000. E acontece que em 2000 começou a crise internacional, a crise europeia, para que nós estávamos preparados, não quisemos aceitar. Os Estados Unidos resolveram esse problema com o doping financeiro. É bom que tenhamos a noção que a bolhas especulativas nos Estados Unidos não foi uma iniciativa da banca, foi uma iniciativa do sistema político. O Presidente Clinton, em Congresso, encorajaram o subprime, com boas razões, queriam acabar com a segregação, o facto das minorias étnicas não terem acesso à habitação, não tinham acesso ao crédito. Mas o que é facto é que deram orientações às agências de financiamento para financiar crédito de má dotação. E o subprime nasce daí. Também acabaram com a segregação dos bancos de investimento em relação aos bancos comerciais e permitiram que recursos de depósitos fossem aplicados em produtos pouco valiam. Também mantiveram uma taxa de juros artificialmente baixa durante muitos anos. Greenspan explicou depois que não era humano pedir que interrompessem um caminho que agradava a tanta gente. Agradava a quem precisava de comprar casa, a quem comprava automóvel, aos que as vendiam e aos políticos que tinham o pleno emprego e a satisfação dos eleitores. Mas sabia-se o que estava a acontecer. A Alemanha não fez isso. E a República da China muito menos. Mas vamos a Portugal e ao futuro, que é o que interessa. Nós, se não é com orçamentos sucessivos mal fundados e com estratégias que não existem, nós podemos sair nós estamos nesta hora. Alguma coisa mudaria se nós víssemos manifestações nas ruas a protestar contra as causas e não contra as consequências. Eu o que tenho visto é protestar contra a austeridade. Não tenho visto protestar contra as razões que levaram a este estado de coisas. E, portanto, é muito difícil imaginar que vamos sair facilmente de onde estamos. Se não mudarmos as causas do estado em que estamos, vamos ter todos os anos mais austeridade. Ou então há mais imigração, há mais fuga de Portugal. Quem é que poderia estar interessado num projeto vencedor para Portugal? Os reformados, que vão ter problemas no futuro, ou os jovens que não vão arranjar emprego em Portugal, ou os sindicalistas que continuam a pensar que os empregos se garantem legalmente e não pela viabilidade desses locais que ocupam, ou os empresários que continuam a não ter um projeto alternativo para aquilo que está a ser posto em Portugal. Bom, maio de 2011 foi uma constatação da falência do modelo económico que estávamos a seguir. E é bom que se diga as coisas como elas são. Batemos na parede em maio de 2011. E quem não assumir isto está a querer enganar os portugueses. Aliás, o Economista das Finanças da altura, à última da hora, avisou que quando chegássemos aos 7%, o sistema não aguentava. Mas esquecem-se que Portugal e a Alemanha tiveram praticamente a mesma taxa de juros nos mercados, com uma diferença de 20 a 30 pontos básicos. 0,2 ou 0,3%. Durante 8 anos. Portanto, nós embalamos na convicção que dentro do euro temos as mesmas condições que a Alemanha. E não fomos só nós, outros países fizeram o mesmo. Se esse modelo faliu, e sabe-se porquê que faliu, porque se baseava em dois pressupostos que não se dizem. Um é que se pode fazer crescimento económico com base na despesa pública. Quem é que financia? São os contribuintes, são os mercados internacionais, e uma delas é muito fácil. Fazer um programa de crescimento com base na despesa pública não é realista. E as aplicações que se deram a essa despesa pública não foram realistas. É um lugar comum dizermos que fizemos investimentos abaixo das autoestradas, nos estados, nas piscinas, no Mundial de Futebol e por aí adiante. Mas não é esse o problema. O problema é que nós não tínhamos a visão, fizemos investimentos que não eram necessários, mas porquê é que não tínhamos essa visão? Não tínhamos a noção que essa base do nosso modelo estava errada.
A segunda base é que pensávamos que havia solidariedade europeia. Portanto, nós, como um bom aluno, se nos portássemos bem, a União Europeia tratava de nós. Isso não se verifica nunca, e muito menos depois da guerra do Muro de Berlim. A Alemanha era solidária enquanto havia ameaça soviética à porta. Desde essa altura acabou. O princípio da coesão económica e social é um princípio básico da União Europeia, mas não existe. Não vale a pena invocá-lo. Não existe. Todos os anos é uma cena lamentável a maneira como o orçamento comunitário e as perspectivas para o quadro comunitário seguinte são realizadas. Ver quem é que corta mais nos apoios aos países menos avançados. Qual pode ser o novo modelo? É isso que nos interessa. Só pode ser, como aqui alguns colegas já referiram, encorajar o investimento produtivo. Não é o investimento privado, tanto a mim. O que interessa é o investimento produtivo. Se é investimento português ou estrangeiro, se é público ou privado, nós temos aquisições de empresas públicas em Portugal recentemente, vindas da China. Não vejo que seja grande diferença se viessem dos Estados Unidos e empresas privadas. Precisamos é que sejam investimentos privados, produtivos, que gerem emprego, gerem valor acrescentado e larguem a base tributária. Se não criarmos mais emprego, se não largarmos a base tributária e se não criarmos o potencial de produção, não temos saída. Portanto, temos que ter mais investimento produtivo em entrar em Portugal. Perguntam-me, isso é fácil? Claro que é. Basta ver os países que o conseguiram, e foram dezenas na Ásia, na Europa e na América Latina. Mais na Ásia, na Europa e na América Latina. E o conseguiram. E não serve de alibi dizer que somos um país pequeno e periférico. Não há nenhuma regra que diga que os países mais pequenos se desenvolvem com mais dificuldade que os países grandes. Se forem ver os casos de sucesso, quase todos são países pequenos. E periféricos não somos. Estamos muito mais perto dos Estados Unidos e da Europa do que estão os países asiáticos, que têm tido sucesso nos mercados mundiais. Agora, o que não podemos é ter como meta que tivemos durante vários governos reduzir a distância para a média comunitária por menos de 1% ao ano. Era o objetivo central. O que é que se garante? Qualquer empresa que tenha como objetivo crescer para a média dos seus concorrentes 1% ao ano está falida. O único objetivo das empresas e dos países é crescer para o nível dos seus concorrentes mais eficazes o mais depressa possível. E nós temos que ver quais são os mais eficazes e tentar lá chegar. O benchmarking permite-nos saber o que é que temos que fazer. Mas também já anunciamos reformas que são coincidentes desde 1978. Sabemos que é a reforma da justiça, da burocracia, uma fiscalidade estável e amigável, a mobilidade dos fatores de produção. As reformas são todas anunciadas e todos os governos disseram que eram indispensáveis e todos adiaram essas reformas. Há aqui um problema político, portanto. Eu congratulo muito que a PARSE organize o seu próximo encontro sobre as incompatibilidades dos deputados. O problema está também aí. Numa democracia, e nós estamos numa democracia formal e garantida, felizmente, compete ao Parlamento fiscalizar os governos. Se me disserem os casos em que isso tem acontecido, em que orientações dos governos sejam postas, absurdas, sejam postas em causa pelo Parlamento, eu ficava muito contente. Mesmo o caso que foi visitado no TGV, não foi o Parlamento que o travou, como não foi o do aeroporto na OTA. Foram círculos da opinião pública. Há opinião política combate dentro dos partidos. Mas não é o tema de hoje, eu não vou por aí. Agora, é assim tão fácil atrair o investimento estrangeiro? Sabemos que sim. Agora, com o quadro que temos em Portugal e com o nível a que estão as taxas de juros, é muito difícil. Eu, casualmente, passei por alguns países da Ásia há uns anos atrás. E um dia íamos visitar uma fábrica de automóveis, uma montagem de automóveis, uma grande empresa. E quando chegamos, eles disseram, mas no dia não é bom, temos uma greve quase geral. Toda a gente aderiu. E disse, então vimos cá outro dia, disseram os europeus. Não, vamos ver. E entramos. E realmente estavam quase tudo em greve. Isto é, tinha uma abraçadeira branca no braço. Aderir à greve era mostrar que aderia à greve. Estavam descontentes com a política da administração. E disseram claramente. Mas continuaram a trabalhar da mesma maneira. E são esses os nossos concorrentes. Como são a Bulgária ou a Roménia, que têm salários mínimos, tem um salário mínimo de 400 euros. Ou 300 euros, no caso. Ou a Alemanha, que não tem salário mínimo nacional. Tem o resultado de contratos entre as empresas e os sindicatos.
são os nossos concorrentes. Nós não devemos adotar os modelos deles. Temos que ter o nosso. Mas temos que saber o mundo onde estamos a viver. Além do mais, a Europa tem grandes contradições, como sabemos. Eu não vou detalhar, mas estava para uma palestra. O que é que nós podemos fazer? Eu acho que devemos deixar de estar focados na Europa e focarmos no mundo, como fizemos várias vezes. Nós temos que ser capazes de nos afirmar pelas condições que oferecemos, no mundo e não apenas na Europa. Não é a primeira vez que o fazíamos, seria a quinta vez que o fazíamos. Mas com o traumatismo da descolonização, pela forma como ocorreu, nós queremos imaginar que a Europa nos resolvia os problemas todos. Sabemos agora que não. Portanto, já é a altura de mudar de modelo. Vivemos isso. Isto não é um problema para os governos, é um problema para o país. Os governos iriam estar a ser responsabilizados, não era nas eleições, era constantemente o que fazem ou não fazem. E a opinião pública ganhava muito em vez de fazer notícia de fé de ver ou de escândalos, se fizesse notícia da ineficácia, do desperdício e do conservadorismo que está a comprometer a sorte dos portugueses. Porquê é que temos as taxas de juros que temos? Já aqui se levantou o problema do nosso contraste com a Irlanda e com a Espanha. Bom, a Espanha tinha muito menos dívida que nós tínhamos. E os mercados sabem isso. Sabem que um crescimento moderado na Espanha resolve o problema. E não é o caso de Portugal. Temos que ter um alto crescimento para suportar a dívida que fomos acumulando. E a Irlanda teve um problema muito complicado por causa da banca. Nós, felizmente, não tivemos esse problema. Tivemos escândalos em 2 bancos por falta de supervisão e tivemos escândalos de outra natureza, porque temos uma política que orientou o trabalho da banca para o imobiliário, promotores imobiliários e habitação. Os bancos portugueses chegaram a propor, que não é normal, que o Estado, que o Governo acabasse com o subsídio ao crédito jovem. E o Governo não quis, porque achava que era muito popular. Mas essa orientação do crédito ao endividamento das famílias não foi, basicamente, contra a orientação que estava a ser dada pelas entidades de supervisão. Bom, eu acho que há muitas oportunidades, mas não vou desenvolvê-las agora, chegar a outra altura. Mas porque é que nós não temos exportação de serviços de saúde, como temos países? Porque é que não temos exportação sistemática de sistemas de serviços de educação, como tem a Austrália, que é a terceira exportação da Austrália, e é um país rico em recursos naturais, e a terceira exportação é o ensino? Porque é que nós não temos a possibilidade de ver aquilo em que somos diferentes? Porque é que não fazemos de Portugal uma retaguarda segura para os imigrantes? Temos feito o contrário. O país viveu durante 2 décadas na remessa dos imigrantes e depois esqueceu-se disso. Porque não é só aumentar o produto, é também criar condições para que o valor acrescentado fique em Portugal e volte para Portugal. Eu acho que isso está ao nosso alcance, desde que queiramos, mas é preciso que tenhamos uma ideia clara do que é que queremos. Eu gostaria de pedir a vossa opinião sobre a seguinte sugestão. Quando se trata do tema de lei única, o problema é igualmente formulado como uma decisão dicotómica entre 2 alternativas mutuamente exclusivas. Ou Portugal se mantém no euro com todas as condicionantes monetárias que tal implica, ou sai do euro com todas as consequências da desvalorização e inflação que daí adviria. A sugestão gostaria de colocar à vossa apreciação e
decorre de não parecer que estas duas alternativas tenham que necessariamente ser mutuamente exclusivas. Bem pelo contrário, parece-me até que possuem sinergia e podem ser conjugadas, permitindo um amplo espectro de possibilidades políticas entre discussões limites. Gostaria, portanto, de ouvir a vossa opinião sobre a possibilidade de Portugal passar a ter duas moedas em circulação, o euro e uma nova moeda nacional. A nova moeda nacional seria colocada em circulação através de parte das despesas do Estado. O Orçamento Geral do Estado passaria, portanto, a ter duas componentes, uma em euros ou outra na nova moeda nacional. Os vencimentos dos funcionários públicos poderiam ser reduzidos na componente em euros, mas complementados por valores na nova moeda nacional. De igual forma, pensões e prestações sociais também passariam a ter duas componentes. O Orçamento Geral do Estado passaria a ter excedente na componente em euros, o que viabilizaria o serviço da dívida já contraída, e o déficit passaria para a componente na nova moeda nacional. A nova moeda nacional circularia apenas no âmbito do território nacional, não podendo ser transacional no estrangeiro. Mesmo no território nacional, apenas poderia ser utilizado por residentes e não poderia ser utilizado para comprar bens importados. Os bens importados continuam a ser comprados em euros. E a nova moeda nacional serviria exclusivamente para adquirir bens e serviços produzidos localmente. Esta dinamização do mercado interno reanimaria a economia, favorecendo o crescimento económico e a redução do desemprego. Para garantir o cumprimento destas regras, a moeda nacional poderia ser desmaterializada, sendo apenas escritural e movimentada entre contas bancárias por cartões ou outra tecnologia eletrónica equivalente. Tudo vos parece? Talvez, não só nós quer dirigir Seria que o professor Campos Cunha reagisse. Eu devo dizer que tem